Boa tarde, pessoal. Valmir Lano por aqui com mais um episódio pela revista Trail Running. Esse é o RTR Trail Talk. Hoje com uma presença especial, Klaus Petersen, o organizador da Ultra Trail Caparaó, ou Caparaó Ultra Trail, eu sempre me confundo nessas ordens. Mas hoje a gente vai falar um assunto bastante sério, bastante importante para todo o cenário trail, que eu acompanho o trail há bastante tempo e sempre quis ver o trail sendo não só reconhecido, como já aconteceu algumas vezes. A CBAT reconhece o trail. Isso começou lá em 2016, depois veio se protelando, a CBAT reconhece o trail, mas a gente nunca viu efetivamente uma ação da CBAT de reconhecimento efetivo do nosso trail. Tivemos várias seleções brasileiras indo para mundiais de trail, corrida e montanha, mas sempre teve aquela coisa, né? Polêmicas com convocação, como que funciona, convocação depois de prova, depois o regulamento meio estranho, aí convoca quem não devia convocar, não seguia o regulamento, enfim. Tivemos vários problemas e dessa vez parece que realmente olharam para a gente, colocaram um edital para ver quem gostaria de sediar o primeiro campeonato brasileiro de corrida em trilha e corrida em montanha. E o Klaus abraçou a oportunidade. Mas antes, queria apresentar Bruno Matos, mais uma vez aqui com a gente, vai nos ajudar aí também a entrevistar o Klaus Petersen e para a gente disseminar essa informação aí para os 4 cantos aí do Brasil. Bem-vindo, Bruno. Opa, fala galera da revista, sejam bem-vindos ao nosso episódio 116 pela RTR Trail Talk. Você já fez resumo aí do nosso convidado e só acrescentar que a gente também vai trazer as perguntas que o pessoal fez no Instagram. O Klaus respondeu nos stories lá, mas para quem for ouvir esse episódio também, acho que vai ser bacana ter essas respostas. Mas vou deixar que o Klaus fale um pouquinho, fazer um breve resumo sobre ele, se ele quiser falar um pouquinho também da prova, antes da gente começar as perguntas. Seja muito bem-vindo, Klaus. Fala pessoal, maravilha estar aqui com vocês, agradecer a oportunidade da gente estar ampliando para uma audiência ainda maior, não só sobre a Ultra Trail Caparaó, sobre também o Campeonato Brasileiro. Vai ser legal e importante a gente bater esse papo. Tá? Obrigado aí à revista pelo interesse e intenção de comunicar esse momento importante do nosso esporte. Cara, eu vejo assim, uma importância muito grande da gente comunicar isso, até mesmo como crítico, que eu sempre fui. Muitas vezes a gente aponta dedo, a gente critica, a gente fala, a gente bate o pé, e quando alguma coisa acontece, os principais críticos, como eu me coloco nessa posição, tem que tirar o chapéu, tem que falar, pô, não, agora eles fizeram. Tem que mostrar realmente o que está acontecendo. Então, assim, eu me vejo nessa posição como crítico, de sempre bater o pé, sempre ter uma revoltazinha, assim, de por que a coisa não andava no trail dentro da Confederação Brasileira de Atletismo. Ficava sempre naquele papo de, agora reconhece, e nunca acontecia nada. E agora está acontecendo, então o meu papel da revista Trail Running, como principal meio de comunicação do trail nacional, de trazer isso a público, de mostrar o que está acontecendo e bater palmas para a ação. E palmas também para você, Klaus. Não é puxar sardinha nem nada, mas eu acompanho desde a primeira edição, é a terceira edição, estive na segunda edição, corri a segunda edição, e agora a gente tem a oportunidade de ter o primeiro campeonato brasileiro de corrida em trilha. Eu confesso que, assim, quando eu vi o documento com as exigências para a prova sediar o brasileiro, falei, cara, ninguém vai aceitar. É muita exigência para sediar o Campeonato Brasileiro. E eu fui pego de surpresa, confesso, achei que não ia ter nenhum candidato, e acabou você abraçando essa causa. Achei fantástico, é uma oportunidade para você também, né, como organizador, e um marco assim, para o cenário trail, a gente ter o nosso primeiro campeonato brasileiro. Mas antes disso, eu queria que você falasse um pouquinho da Ultra Trail Caparaó, do conceito dela, que tem um conceito todo por trás,
e dessa oportunidade que você abraçou e o que isso significa tanto para a Ultra Trail Caparaó quanto para o cenário trail nacional. Legal. Primeiro, falando já sobre a questão do Campeonato Brasileiro, é uma responsabilidade gigantesca, é sim uma oportunidade não para o Klaus, para a Ultra Trail Caparaó, mas é uma oportunidade para o trail, e obviamente isso traz um cunho aí de responsabilidade para todo mundo, né? Inclusive não só nós enquanto comitê organizador local. Então, os veículos de comunicação, treinadores, atletas de elite, enfim, agora é realmente um momento da gente entender com muita seriedade o que a gente está vivendo, para a gente abraçar essa oportunidade da melhor maneira possível. Mas vamos falar um pouquinho antes sobre a Ultra Trail Caparaó. Bom, a gente já teve aí outras oportunidades de conversar sobre o projeto, até com mais profundidade, contar um pouco sobre o nosso conceito. Eu sou nascido na região do Caparaó, nas montanhas aqui, não só do Pico da Bandeira, mas todas as montanhas aqui da Serra do Caparaó, e tinha esse objetivo realmente de se criar o primeiro evento a acontecer dentro do Parque Nacional do Caparaó. E isso, há 5 anos atrás, a gente começou a estudar e desenhar esse projeto. Eu morava ainda na Suíça e estava namorando esse retorno para o Brasil e observando lá essa ideia de conceito de prova que conecta uma paisagem realmente icônica com um elemento cultural muito forte. Então a gente tem esse apelo aqui no Caparaó, além da questão das montanhas, que a gente nem precisa dizer, né? O Pico da Bandeira, a montanha mais alta acessível do Brasil, 7 dos 10 cumes mais altos do Brasil estão dentro do Parque Nacional do Caparaó, uma infinidade de formações rochosas que, do ponto de vista paisagístico, é uma beleza mesmo, mas além disso, aqui na região a gente tem vários outros elementos que faz com que a região tenha um brilho especial. Começar uma coisa aí que todo mundo que me conhece sabe o tanto que eu sou apaixonado, a história do café aqui do Caparaó é uma coisa assim sensacional, tido como o melhor café do Brasil. Eles ganham aí concursos ao longo dos últimos 10 anos, de forma quase que anual, com o melhor café do Brasil. E aí vem cachoeira, vem a fauna, a flora rara do parque. Então, assim, um conjunto de coisas realmente que faz dessa região uma região muito especial. Lá atrás ainda, antes de começar a primeira edição da Ultra Trail Caparaó, tudo era uma aposta, era um desenho inicial, uma coisa que o Klaus enxergava como um potencial, conectar essa história do café, da montanha, da natureza, do parque. E já na nossa primeira edição a gente teve aí uma surpresa muito grande de atrair não somente atletas dos 5 cantos do Brasil, mas também atletas, inclusive, de fora, muito pautado nessa questão do modelo que a gente estava trazendo, de uma prova que não queria ser a Chamonix brasileira, a prova A, B ou C lá de fora brasileira, mas sim uma prova com uma identidade, com uma originalidade muito forte. E aí, assim, começou o nosso projeto, que a gente chega agora na nossa terceira edição. Ainda falando sobre a Ultra Trail Caparaó, uma coisa que a gente investiu, além dessa parte conceitual, relacionada aos elementos culturais da região, a gente tentou ao máximo fazer com que a nossa organização iniciasse da melhor maneira possível. Então foi criado ali o primeiro núcleo de saúde e segurança, de uma forma muito bem formatada, que inclusive serviu de exemplos para a construção também desse núcleo de saúde e segurança. As grandes provas que a gente tem no Brasil, não somente de trail, do mountain bike, enfim. Então a gente tentou fazer o nosso dever de casa, trazendo um time aí de peso, né? A gente não faz nada sozinho. Então esse processo de construção que a gente vem a cada ano lapidando, elaborando aí com mais cuidado todo o aprendizado para chegar nessa terceira edição. E aí vem, então, a terceira edição da Ultra Trail Caparaó. A gente entendia ainda,
né, falando do ano anterior, ainda em 2023, como que o cenário do trail precisava de um sinal institucional realmente e de uma sinalização principalmente para o alto rendimento. E aí a gente começou a desenhar uma nova Ultra Trail Caparaó para o ano de 2024, que seguisse o modelo que as provas, não aquelas que estão focadas em experiência, mas as provas que estão focadas para o alto rendimento lá fora. Então, todas as distâncias da Ultra Trail Caparaó, independente de campeonato brasileiro, a gente já deu um passo de pensar, bom, dá sim para a gente equacionar o lado da experiência, a ideia do café, da cachoeira, de passar nos picos que todo mundo tem desejo de correr, mas além disso, a gente ajudar a construir uma linguagem de prova que vai criar oportunidade para os atletas de alto rendimento, agora falando específico, para que esses atletas tenham uma vivência esportiva que eles vão encontrar lá fora. Essa foi a grande sacada, eu acho, da Ultra Trail Caparaó para esse novo ciclo. E aí vem, então, uma prova de 80 quilômetros, uma prova de 50 e as outras provas que a gente já conhece da Ultra Trail Caparaó. E muito nesse formato. Bom, como que é o desenho que foi o Mundial na Áustria em 2023? Como que foi o desenho da Tailândia? Como que está sendo os campeonatos nacionais na Espanha, Argentina e por aí afora? Para a gente entender qual que está sendo a demanda lá fora, para a gente criar essa oportunidade para os nossos atletas. E aí, para fechar, Valmir e Bruno, isso daí é uma questão pessoal do Klaus. A gente escuta, às vezes, falar assim, brasileiro tem sangue de vira-lata, não valoriza as coisas que a gente tem aqui e por aí vai. E isso também é uma maneira, é um mecanismo que a gente tem de mostrar que o Brasil, inclusive, tem condição de realizar eventos nos moldes, nas condições de formato de espelho a tudo que a gente vê lá fora. A gente não tem nada a desejar. Então, os nossos atletas, de fato, vão receber aí um campeonato que eles vão poder extrair o máximo do seu desempenho e, além disso, experienciar aquilo que eles vão certamente enfrentar lá fora. Essa, pelo menos, é a nossa vontade. Boa. Bruno? Posso pegar o gancho aqui, então? Na câmera não está aparecendo aqui, mas já fazendo aqui falando da primeira. Que legal. Muito bom. Lá, o pessoal não estava vendo, né? Mas é que não dá para pegar na câmera toda. Finish, participei. Mas vamos lá. Klaus, o Valmir falou no início dessas dificuldades, né, de pegar essa empreitada e a quantidade de desafios que tem dentro do regulamento ali para conseguir organizar. E atualmente, fazendo um paralelo com outro circuito que já existe, que é o circuito Skyrunning, que acredito que tem bem menos burocracia e a gente já está rodando aí provavelmente desde 2018. Por que a gente teve tanta demora? E se quiser, você pode falar também quais são essas dificuldades, o que está no regulamento ali, como é esse processo para criar o Campeonato Brasileiro. Mas respondendo aí a sua pergunta e falando um pouco da dinâmica geral de se organizar uma prova nessas condições que a gente tem. E aí, antes mesmo de Campeonato Brasileiro, vale ressaltar aqui a burocracia, até mesmo com o sistema que faz a gestão das unidades de conservação federal, que é o ICMBio. Então, para a gente receber a primeira autorização da história do Parque Nacional do Caparaó, foram 3 anos de trabalho, com estudos, com piloto, com uma série de trabalhos ali para a gente mostrar serviço realmente e mostrar que a Ultra Trail Caparaó, dentro do guarda-chuva da Sun Sports, que é a nossa empresa, teria condição de realizar esse feito histórico para o Parque Nacional do Caparaó. Falando de Campeonato Brasileiro, as pessoas imaginam sobre morosidade, burocracia, mas vamos pegar o sentido inverso da coisa. Tem muito problema que a gente vive hoje dentro do universo do trail
por falta de sistematização. Então, as questões que a gente observa hoje nas tratativas com a nossa Confederação Brasileira, e aí não é passando pano, mas de fato é aquilo que a gente entende, são situações que são importantes para a gente dar uma musculatura institucional para um esporte que tem um papel, Bruno, sobrenatural em relação não só à parte esportiva, mas outros desdobramentos também que a modalidade pelo menos deveria ter, né? Que aí a gente vai tratar da transversalidade do trail, que é a questão ambiental, a questão de contato com a natureza, enfim, né? Aí é um outro campo, a gente pode bater esse papo em um outro momento, mas enfim. Então, as questões que a gente tem hoje para a organização do evento, de fato, é de uma complexidade gigantesca, não é fácil, desde a adequação do percurso, adequação de critérios de saúde e segurança, das normativas, da regra 15, da própria regra da World Athletics, que é a entidade máxima do nosso esporte. Então, assim, isso daí é super importante, porque se a gente cumprir esse script, e esse script ele não surge do nada, ele vem para trazer profissionalismo para o nosso esporte. Então, na hora que tem... eu vou pegar uma parte que para mim é uma coisa mais latente, quando a gente pega as especificações sobre a parte de saúde e segurança. Cara, para a organização, a gente tem que se desdobrar, porque, de fato, é um nível de complexidade para a organização. A gente está falando de área remota, nem sempre a gente vai ter um nível de acessibilidade na montanha, então acesso a veículo, acesso a ambulância, esse tipo de coisa. Então, todo esse trabalho, que é um trabalho super delicado, ele precisa ter regramento, porque senão vira bagunça, né? Então, assim, e isso de fato a gente vê, cara, a torta e a direita, Brasil afora. E infelizmente outras organizações não têm isso muito, vamos falar, muito arraigado, né? Essa questão do envelopamento de cada um dos itens desses critérios, que no final da história, se a gente seguir, quem ganha é a própria organização, porque ela vai estar se assegurando ali de certos aspectos, o atleta, os familiares e a região como um todo, por ter um evento da melhor condição possível. Tá? Bruno. Opa, fala aí. Respondeu aí sua pergunta? Falou um pouco. Na verdade, eu queria saber os bastidores, né? Ali, os desafios que estão dentro do regulamento, se você puder dizer. Tá. Isso que eu queria saber também, porque o que eu vi foram muitas exigências, assim. E eu queria que você falasse, pegando o gancho do Bruno aí, falasse um pouquinho dessas exigências para você se adequar e adequar a prova a isso aí. Legal. Primeiro ponto aí, até uma informação importante. A nossa Confederação Brasileira de Atletismo, ela tem o seu patrocinador master, que é a Loterias Caixa. E aí todo mundo acha, o Klaus está lá com um patrocínio robusto da Loterias Caixa, que faz ele ter a viabilidade financeira para se cumprir o caderno de encargos, que é esse ponto que vocês estão levantando, que de fato pesa demais para a organização. E a gente não tem contrapartida de Loterias Caixa, pelo contrário, a Confederação Brasileira apresenta o projeto, apresenta qual que é a demanda através desses cadernos de encargos, e nós, enquanto comitê organizador local, a gente tem que buscar a viabilidade financeira para a realização disso. E aí tem um ponto aí que agrava ainda mais o desafio, que é o seguinte: além das loterias Caixa, a nossa confederação ela tem alguns patrocinadores de material esportivo, tem, vamos falar aí, a Puma como material esportivo, a Prevent Senior, que é uma empresa
de plano de saúde e outras empresas ali no portfólio da confederação. E aí isso também provoca uma barreira mesmo comercial para o nosso evento. E aí, se a gente pegar para realizar um tipo de evento como esse, o que a gente teria de fato mais viável de correr atrás para a viabilidade? Seriam as instituições financeiras, todas essas empresas que a gente vê no cenário do trail apoiando aí a nossa modalidade. E aí, de fato, a gente tem assim um desafio gigantesco, mas a organização ela entende realmente a importância desse campeonato acontecer, mesmo que isso comprometa a parte financeira, a parte comercial para a Ultra Trail Comercial, que é um negócio. Ela, além de um evento esportivo, é um negócio que a gente tem. Então, é uma balança. Fora isso, dos critérios no caderno de encargos, a maioria deles, sendo assim sincera, a gente tenta ao máximo, e com toda dificuldade, porque não é fácil, a gente conseguir entregar de forma mais profissional possível tudo aquilo que está sendo executado. E aí, para adequar, não foi tão difícil. A gente teve a única, não vou falar nenhuma mudança drástica, mas o único extra que a gente teve que trazer foi a questão da modalidade vertical. E aí, duas coisas assim que a gente teve uma tratativa importante foi de querer executar um campeonato completo com as 5 modalidades dentro da World Athletics. E, além disso, um trabalho para que, além da gente entregar as 5 provas, a gente conseguisse contemplar os atletas juvenis a partir dos 16 anos. Então, assim, foram essas questões. Mais do ponto de vista de algum critério A, B ou C ou D, a gente teve isso de uma forma tranquila, porque é a forma como a Caparaó enxerga. A gente é uma prova de trail e de montanha. Então, entender, ler regulamento, ler regra 15, ler o documento oficial da World Athletics, se não me engano, a regra na World Athletics é a regra 57. A gente trazer tudo isso incorporado ao nosso evento, porque é a diretriz da nossa modalidade. Legal. Klaus, então fala pra gente, já entrando dentro do Campeonato Brasileiro, quais são as distâncias que vão ser contempladas aí para o brasileiro? Beleza. Primeiro ponto, antes de falar do brasileiro, vamos lembrar aí qual que vai ser a estrutura do evento como um todo. A Ultra Trail Caparaó, ela vai receber o evento Campeonato Brasileiro. Por que eu estou dizendo isso? Quando foi anunciado que a gente seria sede do Campeonato Brasileiro, os atletas que estavam inscritos, corredores que estavam buscando o lado da experiência, o lado da vivência esportiva, mas completamente desvencilhada a parte da busca pelo rendimento, ficaram, assim, de certa forma, preocupados, que o evento iria se transformar numa lógica única e exclusiva de competição. E, na verdade, não. Tá? A competição é a cereja do bolo de um evento como um todo. Então, a gente tem uma prova aberta, o nosso Open, que é a Ultra Trail Caparaó, possível para todos os atletas. Beleza? Corredores amadores, corredores que ainda não estão filiados, inclusive, a gente precisa falar sobre esse tema, mas aí, então, vem a questão do Campeonato Brasileiro de Corrida em Trilha e Montanha pela Confederação Brasileira de Atletismo. A gente já comentou, a gente vai ter as 5 modalidades que a World Athletics tem como referência para a organização do seu Mundial, dos campeonatos continentais e, obviamente, os campeonatos nacionais. Quais são elas? A disciplina do vertical, a prova vertical, a prova clássica de montanha. Vai falando as distâncias, Klaus, por favor. Perfeito. Vertical
Só pegar um adendo que esse vertical, né, o pessoal pode confundir como quilômetro vertical, né, que ele não se encaixa no quilômetro vertical, né? Ele é um vertical mais, é um vertical mais curto, né? Exatamente. A prova de vertical, o único critério dela é você atingir o ganho altimétrico de 1.000 metros positivo. Tá? A gente está eu vou pedir desculpa aí, que a gente está aqui na região do Caparaó, então a gente está num dos pontos de apoio que a gente vai ter no nosso evento. A turma está em manutenção de trilha, então o barulho aí é sinal que tem gente trabalhando, beleza? Mas vamos lá. Então, voltando, a distância do vertical, que vai ter 1.000 metros de ganho, com 6 quilômetros em rampa, em subida completa. Deixa eu ver se ele vai afastar. Segunda prova, a distância clássica, que é uma distância de 14 quilômetros, com aproximadamente 900 metros de ganho. Voltamos? Parou na clássica. A hora que você começou a falar da clássica, parou. Então você pode voltar na clássica. Beleza. Falando da clássica, é uma prova de 14 quilômetros com aproximadamente 900 metros de ganho positivo. Tá? Ponto importante, a prova do vertical ela vai acontecer na sexta-feira e as demais provas curtas, a clássica e a clássica sub-20, que eu já vou falar, elas acontecem no sábado. Então, os atletas eles vão ter a oportunidade de participar de duas provas no mesmo Campeonato Brasileiro. Falei da clássica, vamos falar da clássica sub-20. A clássica sub-20 é uma prova no mesmo modelo da clássica, porém com uma distância reduzida. Vai ser 8 quilômetros, se não me engano, agora me falhou aqui na memória, mas se não me engano é 600 metros de ganho positivo aproximadamente. Tá? A distância clássica sub-20 e a vertical, os atletas a partir dos 16 anos têm a oportunidade de estar participando. A clássica sub-20, ela tem uma limitação de idade, atletas apenas de 16 a 19 anos. É uma distância exclusiva para atletas sub-20. Tá? Além das duas distâncias clássicas e a vertical, a gente vai ter a distância curta, que é de 50 quilômetros, com 3.200 aproximadamente de ganho positivo, e a distância longa, que é a distância de 80 quilômetros, com 4.920, essa aí eu não erro, 4.920 de ganho positivo nessa distância. Até a nomenclatura é um novo processo, é uma nova incorporação para os atletas, então acho que vale a pena dar uma olhada. A gente fez um post recente falando um pouco sobre essas distâncias, como que a World Athletics traz essa referência, então dá uma checada lá no feed da Ultra Trail Caparaó, que vocês vão poder ver com mais tranquilidade sobre isso, tá? Beleza. Klaus, uma dúvida que eu tive, e eu pesquisei bastante, pode ser por incompetência minha, mas eu não consegui encontrar os critérios da World Athletics e nem da CBAT em lugar nenhum, nem no site da CBAT, nem no site da SANA, da Ultra Trail Caparaó, onde que encontra esses critérios, tanto de distância quanto necessidades ou processos a serem executados pelo atleta que quiser participar. Claro, a gente vai falar disso tudo aqui, mas para a pessoa que estiver ouvindo, fala assim, mas eu quero ver o regulamento. Onde que a pessoa encontra esse regulamento? Tá, acredito que você esteja falando sobre o critério para o atleta participar do Campeonato Brasileiro. Né? Esses são os critérios de elegibilidade do atleta. Esses critérios, eles foram publicados no regulamento, e isso também foi um trabalho super legal, e aqui eu quero trazer todo o mérito para a Confederação Brasileira
de atletismo, pela sensibilidade de entender a realidade, esse primeiro momento, essa primeira página da história do trail, através do Campeonato Brasileiro. Então, assim, a gente teve boas reuniões para tratar especificamente quais seriam os critérios para a gente trazer nesse campeonato. Por quê? Os critérios, de fato, hoje, são muito pautados em cima da pontuação ITRA, mas a gente sabe que, apesar da ITRA ser uma instituição reconhecida, pertencente, está dentro do guarda-chuva da World Athletics, dentro da nossa realidade brasileira, ela tem uma certa limitação. E aí o que a gente fez? A gente buscou maneiras e mecanismos para a gente ampliar essa acessibilidade para a competição, obviamente, sempre pautando o alto rendimento. Então, maneiras e mecanismos para que atletas tenham a capacidade e a condição de também participarem, não somente através da pontuação ITRA. E aí, vamos lá, falando já da pontuação ITRA, então. A gente estabeleceu, através de uma tabela, que era uma tabela relativamente antiga da ITRA, que estabelecia algumas faixas de pontuação, ranqueando os atletas como elite, através assim, do desempenho mesmo, por essas pontuações. E aí a gente chegou na pontuação que vocês encontram lá no regulamento. Além disso, a Confederação Brasileira utiliza muito para suas convocações os índices das provas oficiais da Confederação Brasileira, que são as provas de maratona, meia maratona e 10 quilômetros. Além da gente trazer mais um mecanismo de acesso ao campeonato, a gente atrai também os atletas que hoje estão no universo da rua e que a gente deseja e muito que esses atletas participem também das provas de trail. Atletas do cross-country, atletas da rua, que de fato vão fazer com que o lado competitivo do trail suba o sarrafo ainda mais. A gente sabe aí, agora Klaus, treinador, o tanto que é importante a questão da velocidade no trail. Então, essa transferência da rua para o trail é fundamental para que a gente tenha cada vez mais atletas com bom rendimento. E o terceiro item que está lá no regulamento é sobre resultados de excelência em provas de relevância do âmbito nacional e internacional. Obviamente, provas de trail, tá? Isso também é importante porque o sistema ITRA, ele tem um papel aí fundamental que boa parte, tanto dos atletas quanto das organizações, não entendem, que na verdade, atestar a questão de percurso, muito mais do que se criar ranking entre atletas. Só que nem todas as provas de corrida em trilha e montanha no Brasil pontuam através da ITRA, porque é um sistema que ainda é pago. Então, nem todo mundo investe nesse tipo de coisa. Então, a gente tem provas importantes no cenário nacional, mas que não pontuam. E aí, eu acho que agora é o Bruno que... Posso falar? Pode falar. E aí, essa questão dos resultados de excelência é uma maneira também da gente oportunizar aqueles atletas que estão desempenhando muito bem no cenário nacional, mas que ainda não tiveram a oportunidade de correr provas que pontuem pela ITRA. Ô, Klaus, a minha primeira pergunta que eu fiz era para saber onde está esse regulamento, primeiro. E outra coisa que aí eu queria que você pontuasse isso, onde que encontra, e dentro desses 3 parâmetros de qualificatórios para poder participar, se um critério só atenderá a pontuação, atende a pontuação ITRA, eu posso participar do brasileiro. Ou eu tenho, acho, salvo engano, não vou falar o tempo certo, mas parece que é algo em torno de 3:20 na maratona. Se eu tenho esse tempo, eu posso participar do brasileiro. Ou
Aí que entra um pouco de preocupação da minha parte, porque me parece muito subjetivo, provas de relevância. O que seria uma prova de relevância para atender esse critério? Só fala para mim esses pontos. Tá. Respondendo a primeira pergunta, onde encontra o regulamento? Dentro do site da CBAT, você pode acessar o regulamento completo do Campeonato Brasileiro. Além disso, adicionando aí uma questão importante, mesmo o atleta participando do Campeonato Brasileiro, ele tem que ler o regulamento da Ultra Trail Caparaó. Tá? Isso é uma responsabilidade de todos os atletas, independente se o atleta está correndo a Open ou se está correndo no Campeonato Brasileiro. Tá? É isso aí. Então, www.cbat.org.br é o local oficial aí em que os atletas podem acessar o regulamento. Além disso, a gente pede também ajuda, treinadores, atletas, auxiliem. Agora é hora de todo mundo aí realmente de mãos dadas, auxiliar aqueles que ainda não têm acesso mesmo à informação, para que essa informação chegue para todo mundo. Dispare, assessoria, para que o regulamento seja entendido por todos. Tá? Respondendo a questão sobre subjetividade. A ITRA e os índices não é uma questão subjetiva, está muito bem delimitado lá o que pode, o que não pode. Então tem uma faixa de pontuação para a ITRA e os índices também tem um tempo ali definido. E aí essa questão das provas de excelência, de fato, Valmir, é uma questão sim subjetiva, mas vamos lá, é sempre aquela historinha do copo meio cheio, do copo meio vazio. Apesar de ser uma questão subjetiva, a gente, enquanto comitê organizador local, a gente sabe o que é um rendimento bom numa prova similar àquela prova que os atletas vão estar participando no Campeonato Brasileiro e quais as provas que tenham um nível de competitividade interessante para ser uma prova de relevância nacional. Então, de fato, é uma questão subjetiva, mas a gente tem a sensibilidade total de reconhecer o que é um páreo ali interessante de competitividade e questões técnicas e tempo de prova, rendimento, dentro das características que aquela prova que o atleta está apresentando como um resultado de excelência provoca nesse campo todo. Então, assim, é uma maneira mais plural possível, e isso, de novo, a CBAT foi muito sensível nessa parte, de uma maneira positiva, porque isso abriu o leque e oportunizou muitos atletas que estão chegando agora. A gente tem que lembrar que a gente está vindo de um período ainda pós-pandêmico, né? Nem todo mundo conseguiu participar aí de provas que tem essa questão da pontuação ITRA, mas com esse critério a gente, de fato, consegue atingir os 5 cantos aí do Brasil. Cláudio, deixa eu só aprofundar um pouquinho mais nessa questão, porque a gente já teve, ao longo dos anos, aqueles borbulhinhos que a gente sempre vê, de panelinha, de por que escolheu essa prova para ser seletiva e essas coisas todas. E minha questão é bem nesse sentido. Prova de relevância ou prova que você pode comprovar como uma prova que você fez, independe de nome da prova, tipo, eu fiz a prova tal, a prova de baita renome no Brasil, ou fiz a prova Y, que é considerada a maior de todas. Isso tem peso ou o que é levado em consideração são critérios objetivos? Distância, ganho de elevação, tempo de conclusão de prova, isso que é levado em consideração ou não? Ou é considerado o nome da prova? Exatamente. Não existe panelinhas. Se existisse a Caparaó, nem aconteceria, você pode ter certeza disso, mas, de fato, esses critérios que você colocou. Eu vou te dar um exemplo concreto. Uma prova capixaba, com permit toda certinha, uma prova local,
um atleta fez o tempo, é uma prova é uma prova de rua, mas com bastante estradão. Esse atleta fez a prova dos 10K para 31 em alguma coisa. Um fenômeno perdido na região capixaba. E aí esse cara nos procurou e falou assim, olha, eu tenho esse tempo, a competição era a competição X, é uma competição que tem o permit da FECAT, que é a Federação Capixaba de Atletismo, esse tipo de coisa. Então, de forma alguma, vai ser aquela panelinha de privilegiar a prova A, a prova B. A gente quer realmente atletas com bom rendimento, o bicho pegando na montanha para ser uma prova competitiva e que os resultados sejam os melhores, não só para o pódio de cada uma das provas, mas para o treino brasileiro. Só a última questão nesse ponto, Klaus. Você faz parte dessa comissão que avalia, vamos dizer, o currículo dos atletas? Sim, não somente eu, né? Não, sim. A gente tem um comitê mesmo, isso para várias frentes, isso está sendo um trabalho super legal, porque está tendo uma troca muito interessante, a gente está aprendendo muito, algumas coisas do cross-country, algumas coisas da corrida de rua, então essa troca está sendo muito interessante. E aí, dentro dessa questão do comitê também vai ter pessoas, e não somente o Klaus, tomando essa decisão de forma unilateral. Boa. Bruno? Boa. Pegar aqui. Duas perguntas, Klaus. Então, os atletas que já estão indo agora para a Ultra Trail do Caparaó, já estão indo para uma seletiva para o próximo Mundial? Não. Porque alguns atletas que estão inscritos na Ultra Trail Caparaó não atendem os critérios de elegibilidade. A gente tem que lembrar que o Campeonato Brasileiro é uma parcela da Ultra Trail Caparaó focada no rendimento, no desempenho, né, nessa questão mais do alto rendimento. Então tem ali critérios e, obviamente, relembrando aquilo que a gente estava conversando no início, isso é de fato um desafio financeiro para a organização e a gente teve que criar ali certas limitações mesmo de acesso, porque senão a gente teria uma prova aí de 2.000 atletas com as condições que a gente tem específicas para o Campeonato Brasileiro. Tá, e mais para frente, existe uma possibilidade do circuito brasileiro nesses moldes da Ultra Trail do Caparaó? E como seria a classificação para o Mundial? Seria através desse circuito brasileiro? Bom, essas questões são questões próprias da Confederação Brasileira de Atletismo. O Klaus, enquanto comitê organizador local e organizador da Ultra Trail Caparaó, não pode responder pela Confederação Brasileira de Atletismo, mas eu te falo que isso é uma vontade do treino nacional, da gente não somente ter uma prova de campeonato brasileiro, mas várias outras provas, circuitos, copas, porque é isso que o treino está pedindo. O treino está pedindo passagem. Mas para tudo isso acontecer, a gente tem que antes mostrar o máximo de profissionalismo, construir bons projetos, ter a sensibilidade também de entender que a nossa modalidade é o irmão mais novo, então tem muita coisa que é um processo de aprendizado mútuo. Nós, em relação à Confederação Brasileira de Atletismo, a Confederação em relação à cena do treino brasileiro, então assim, são passos que vão acontecer, a gente espera muito e da nossa parte a gente quer contribuir. Ponto importante, Bruno, que realmente a gente pode ficar aqui o resto da tarde conversando sobre locais na região norte, na região nordeste, na região centro-oeste, na região sul, com total condição de realizar eventos pela Confederação Brasileira de Atletismo, trazendo aí locais icônicos, uma logística interessante, o apelo cultural, enfim, o Brasil é rico demais. Eu não tenho medo de falar essa questão, a gente sem dúvida é o maior potencial do ponto de vista de cenário e elementos culturais que talvez tenha no mundo para se realizar provas de trail, só que a gente não está se ligando ainda nessas questões. E para que isso realmente se torne algo real,
na cena do trail nacional, a gente precisa não somente da Confederação Brasileira, mas alguns outros passos importantes para a gente conquistar esse espaço aí na cena internacional. Beleza. Você comentou sobre o aprendizado com as outras provas que estão dentro da CBAT, até falar sobre o circuito cross-country, né, que já existe há bastante tempo, e eu falei desses critérios. Eu acredito que você disse que não pode responder por você e nem pela outra do Caparaó, mas acredito que aconteça um campeonato brasileiro, como tem o cross-country, e consequentemente vão existir os campeões brasileiros, e depois tem o sul-americano, né, de cross-country, que dentro do campeonato sul-americano tem o campeão, isso eu estou falando do cross-country, né, e os campeões vão representar os seus respectivos países no Mundial. Mas eu acredito que deve ser esse caminho, né? A gente tem já de forma concreta a Caparaó como seletiva para o Campeonato Sul-Americano. E aí a gente precisa lembrar que a tratativa da Confederação Brasileira em relação aos atletas é uma postura, inclusive, super importante. Por vezes, limita as convocações, mas os atletas têm, pelo menos até a data de hoje, um apoio irrestrito da Confederação com a questão de passagem, com enxoval completo. Lembrando que esse ano é ano de Olimpíadas, a gente está tratando, Bruno e Valmir, daquele mesmo uniforme, aquela mesma camisa que os atletas vão estar competindo em Paris 2024. Esses atletas vão sair da Caparaó para competir no Sul-Americano da Argentina. Isso não é algo trivial, né? Para quem sabe do potencial do trail e o que está acontecendo dentro da estrutura da World Athletics, a gente sim tem que sonhar com a nossa modalidade dentro dos Jogos Olímpicos e ter ela com esse apoio de cada uma das confederações em vários países aí, mundo afora, e com esse tratamento que a CBAT dá aos atletas dentro do atletismo, é algo muito legal, né? Então, assim, passagem, hotel, tratar o atleta como atleta, né? Não somente pegar o sonho ali do atleta de representar a seleção brasileira, mas a via de mão dupla ali não ser efetiva, né? Valmir, antes de passar a bola para você, o Klaus falou sobre Olimpíadas, né? E a gente conversa, vira e mexe aqui no episódio, a gente fala sobre esse sonho, né, que existe dentro do trail. Já existe um burburinho dentro da CBAT, de o pessoal falar com outras entidades internacionais, porque recentemente a gente viu uma notícia da Merrell, que é uma marca de trail, tem sapatos de rua também, uma iniciativa. Você tá muito espanhol, Bruno. Cara, estamos tendo muita notícia de jornal espanhol. Boa. Tênis de rua. E eles fizeram uma iniciativa Road to Paris, né? Agora para as Olimpíadas de Paris, né? Então queria saber se existe um mínimo de conversa, né, para uma possível participação do trail. Primeiro ponto, a gente tem que lembrar qual que é o papel que o trail hoje está tendo na cena mundial esportiva. E aí a discussão sobre sustentabilidade em qualquer campo, qualquer universo comercial, empresa, A, B, C, a questão da sustentabilidade é um ponto fundamental. E isso não seria diferente dentro da estrutura esportiva. A gente sabe a proporção que o trail está tomando no mundo. A gente já está com mais de 20 milhões de praticantes no mundo. Isso não é algo pequeno, só para trazer em critério de comparação. O surf, que é um esporte olímpico hoje, ele tem 1/4 de praticantes comparado ao trail. Então isso é um ponto aí já para colocar na balança. Segundo, a questão da realização em si da prova, apesar do desafio da questão da montanha, não é um desafio insuperável, porque a gente tem o mountain bike, tem algumas ideias de se utilizar ali o próprio percurso do mountain bike para ter um dinamismo ainda maior naquele equipamento esportivo.
esse tipo de coisa. Então, de fato, o que aí a minha opinião e visão da coisa, o que está faltando ainda no trail é uma organização institucional entre os pares mesmo, provas, os dirigentes específicos do trail, para a gente ter aí uma força para conseguir inserir como prova teste e no futuro ser uma prova dentro do escopo dos Jogos Olímpicos. Mas isso, eu não tenho dúvidas, é um caminho sem volta para a nossa modalidade. Bacana. Partindo para um critério um pouco mais objetivo, assim, para quem quer participar do primeiro campeonato brasileiro de corrida em trilha, aí na Ultra Trail Caparaó, fala pra gente qual o procedimento para ele se inscrever, se ele vai precisar se inscrever na prova normalmente, se ele vai pagar a inscrição, se ele precisa primeiro fazer um processo de habilitação, muitas falando aí de clubes, mas qual que é o procedimento? O cara sentou na frente do computador para se inscrever para o Campeonato Brasileiro de Trilha. Qual que é o processo? Legal. Primeiro ponto, uma informação importante sobre o valor da inscrição. Por decisão da Confederação Brasileira de Atletismo, junto ao comitê organizador local, para os atletas de elite que atendam aos 3 critérios, a gente vai ter isenção total no valor da inscrição. Isso porque... Nesse caso, tem que atender os 3 critérios? Não, apenas um dos 3 critérios. Beleza. Um dos 3 critérios. Tá? Isso é uma forma que a organização pensou para ajudar e viabilizar aí a participação dos atletas, entendendo sobre a logística, sobre o prazo que esses atletas teriam aí para se organizar a participar da Ultra Trail Caparaó e, obviamente, do Campeonato Brasileiro. Além disso, falando sobre o processo da inscrição. Marco 0 ler lá, então, o regulamento do Campeonato Brasileiro e o regulamento da Ultra Trail Caparaó, e lá vai trazer a primeira questão. O atleta ele precisa ter apenas o registro como corredor de trilha ou corredor de montanha, apenas um dos dois, para participar do Campeonato Brasileiro. Nesse momento, não há necessidade para que o atleta esteja associado a um clube e com um registro de atleta, que é um outro tipo de registro também dentro da Confederação Brasileira de Atletismo. Tá? Feito isso, com o registro em mãos, e aí só para ajudar, inclusive, nessa parte, esse registro é feito através da sua federação estadual. É através dela que você faz o pleito para o registro de corredor de trilha e corredor de montanha. Tá? Feito, então, a questão do registro, esse atleta ele vai ter esse tempo hábil até o dia 6 ao dia 13 de maio para se organizar em relação a esse registro e aí sim pleitear a sua vaga no Campeonato Brasileiro através do e-mail que está disponível no regulamento. Vai ser um processo via e-mail, tá? Para quem entende um pouco aí, fora da outra, ele não vai precisar. Ele se inscreve no Campeonato Brasileiro. Ele se inscreve no Campeonato Brasileiro. O comitê organizador local pega essa informação e traz para dentro da Ultra Trail Caparaó. Essa vai ser a nossa dinâmica, tá? Ponto importante, entendendo a dificuldade dos atletas para esse novo processo, a gente previamente fez aí um formulário para entender a adesão dos atletas e a gente vai sim ter um campeonato aí com mais de 200 atletas de elite participando, então isso vai ser super interessante. E agora, após esse podcast, a gente vai liberar uma pré-inscrição para a gente ajudar os atletas nesse processo que é novo para todo mundo. Tá? Então a organização, o comitê organizador local vai se disponibilizar para auxiliar esses atletas na questão do registro e também na questão do envio e do pedido para a participação do campeonato quando a gente entrar na data do dia 6 ao dia 13 de maio. Além disso, preencher essa pré-inscrição é super importante para a gente se organizar em relação à medalha, em relação à camisa, as coisas que, obviamente, vão vir junto com esse campeonato. Beleza? Maravilha.
Cláudio, já vou pular para a parte das perguntas que o pessoal fez na revista. A maioria das perguntas eu acho que já foi respondida, principalmente agora, quando você falou, que acho que era a dúvida da grande parte do pessoal. Mas vou começar aqui pelo Montanha Forfã, não sei qual é o nome dele, mas falando só o arroba, ele está perguntando se vai rolar benefícios para os campeões ou apenas troféu, e eu até estendo, né? Se vai ter também, acho que aqueles benefícios seria a premiação em dinheiro para o Ultra Trail do Caparaó no Open e para os campeões brasileiros. Tá, campeão brasileiro, os campeões brasileiros, eles vão ter aí, acredito que o maior benefício da gente ter uma delegação completa para o campeonato sul-americano, né, e com todas as despesas, creio eu, subsidiadas pela Confederação Brasileira de Atletismo. Troféu, medalha para os campeões, a medalha dos campeões brasileiros vai ser uma medalha distinta da Ultra Trail Caparaó, então acredito que a medalha em si vai ficar na memória aí de muitos atletas, porque eu recebi hoje, por coincidência, o design e assim, tá incrível, tá linda. O troféu também vai ser magnífico. Então, essa é a dinâmica. Para prova Open, a gente segue o mesmo modelo dos anos anteriores. A gente vai ter premiação geral e aí, obviamente, os campeões da elite do Campeonato Brasileiro não vão participar do ranqueamento para primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto lugar da Open, da Ultra Trail Caparaó. Então, a Ultra Trail Caparaó vai ser somente realmente para os amadores, tá? Beleza, pular para a próxima aqui. O João Muniz pergunta: como vai ser a participação das categorias juvenis no campeonato? Sim, o João Muniz e vários outros atletas juvenis, assim quando o campeonato foi divulgado, entraram em contato com a organização. A gente já tinha ciência das questões relacionadas às faixas etárias, e aí assim foi um trabalho de várias mãos para a gente conseguir viabilizar não somente na clássica sub-20, mas também no quilômetro vertical a participação dos atletas a partir dos 16 anos. Boa, beleza. O Jefferson Lopes: quantos atletas vão classificar em cada modalidade para o Sul-Americano de trail que vai acontecer na Argentina? A gente não tem essa informação, isso é uma informação da Confederação Brasileira de Atletismo. A gente apenas realiza o campeonato, só é o palco. Acho que de resto foi isso. O Diego, tem aqui do Diogo Guerra, mas você acha que você já falou na primeira lá com o Valmir, como saber se me encaixo para competir no brasileiro ou se devo competir na Open? Sim, é a questão dos 3 critérios. De novo, ponto super importante, tanto o Bruno quanto o Valmir. Tudo que é novo gera um certo trabalho inicial até entender todos os processos, mas no final eu tenho certeza que todo mundo vai sair ganhando com esse novo processo. Era um sonho realmente a gente conseguir entregar um campeonato completo, a gente criar a oportunidade de ter uma seleção completa. Se isso vai se concretizar ou não, isso não cabe ao Klaus, nem ao Ultra Trail Caparaó, mas a gente precisa criar condições para a gente ter uma nova página mesmo na história do trail. E isso eu falo não em detrimento das coisas que teve no passado, que inclusive são importantes para a gente estar nesse momento agora. Todo mundo tem sua parcela aí de contribuição na história. O Klaus, a Ultra Trail Caparaó, a nossa equipe está trazendo aí mais um grãozinho de areia nesse universo, nesse mundo de coisas que já aconteceram no trail. Então, é um processo, de novo, não é sobre Caparaó, não é sobre Ultra Trail, mas é sobre o trail brasileiro. Boa. Perfeito. Mais alguma questão, Bruno? Não, fechou aqui. De resto, era só as perguntas do pessoal mesmo. Que ficou bastante claro o que a grande maioria das pessoas, os atletas de performance ou atletas de elite, precisam fazer o básico, na minha opinião, que é buscar o regulamento, que o regulamento é a lei entre as partes. Então,
Você quer participar do Campeonato Brasileiro? Claro que a gente está dando informação, fazendo perguntas direto para o organizador, ele respondeu, mostrou quais são os processos, quais são os critérios. Agora, não dá para ficar sem pegar esse regulamento e ler, e ver quais são as necessidades, tudo que a gente falou aqui está lá. Então é pegar, entrar no site da CBAT, pegar o regulamento, ler direitinho, para depois não ter problemas lá na frente, porque me falaram que era assim, me falaram que era assado. Exato. Cara, pega o regulamento, lê e faz o que tiver que fazer. O que tiver escrito ali para você fazer de processo, basta você pegar e executar. Não tem dificuldade. Você tem onde buscar essa informação e como você vai se inscrever. Bom, uma ótima notícia que eu não sabia, era uma dúvida minha, é se quem preenchesse os requisitos para participar, se pagaria inscrição. Já que não paga inscrição, isso amplia o leque de uma forma assim, muito ampla, para que o Campeonato Brasileiro seja um campeonato muito aberto para todos os tipos de atletas, né? Como o Klaus até chegou a falar aqui do atleta que correu uma prova lá no Espírito Santo, fez 10K para 31, uma prova que mescla asfalto e estrada, então subidas e descidas. Então é realmente um potencial atleta aí que pode deixar bem maior a competitividade dentro do Campeonato Brasileiro. Então os passos são esses. Primeira coisa, entrar no site da CBAT, pegar o regulamento lá, ver quais são os critérios, entrar no site da Ultra Trail Caparaó, pegar o regulamento, dissecar ele também, fazer a leitura de percurso, pegar informação com a organização, pegar informação com os atletas que já estiveram lá. Então, isso tudo vai corroborar para que você consiga se inscrever e consiga fazer parte dessa história. É basicamente por aí, né, Klaus? Isso aí. Apenas fazendo um aditivo, a gente tem que dar oportunidade aos atletas que, mesmo com o regulamento em mãos, ainda não tem ali o entendimento pleno daquilo que está escrito, a gente de alguma forma auxiliar. Eu já escutei algumas vezes isso, uma coisa que me incomodava muito. Isso daí não é função da organização, mas a gente sabe que tem algumas pessoas que precisam sim de um auxílio, de uma orientação, de chegar e explicar ali, traduzir o que está dentro daquele documento, e isso daí a gente vai tentar fazer, e a gente conta com os treinadores, com os canais de comunicação, todo mundo, porque a gente tem que fazer a informação chegar e literalmente dar a mão ali na pessoa e fazer, às vezes, o atleta chegar lá na Caparaó. E a gente vai fazer isso, e a gente conta que todo mundo tem esse mesmo espírito para que seja de uma forma realmente plural. Boa. Bruno, considerações finais aí, últimas perguntas? Não, de pergunta acabou, só agradecer mesmo o Klaus pelo tempo cedido. Acho que foi muito esclarecedor para mim, acredito para o Valmir também, e acho que para o público que tá ouvindo, que está sedento por essas informações, né? Que esse episódio aí já está prolongando para sair. Enfim, saiu agora. Acho que o pessoal deve estar satisfeito com esse momento histórico, né? Que o nosso treino está vivendo e que já está chegando. Então, só agradecer de novo você, Klaus, pelo tempo cedido, e sucesso aí no dia 23? 24 e 25 de maio. 25 de Dia maio. Nacional do Café, aniversário do parque e a cereja do bolo esse ano, lua cheia. Então, Perfeito. Atletas, principalmente dos 80 quilômetros, se preparem, porque vocês, se o cara lá de cima abençoar, vocês vão presenciar um espetáculo da Serra do Caparaó. Maravilha. É isso Perfeito. aí. Klaus, queria agradecer também seu tempo. Era para a gente ter feito esse episódio presencialmente, mas infelizmente não foi possível, a agenda não permitiu. Mas tá aí, a gente prometeu que ia entregar esse conteúdo, estamos aí finalizando agora esse podcast. Agradecer a cada um de vocês que estão ouvindo o nosso podcast, que estão fazendo o nosso podcast crescer cada vez mais desde o ano passado. E é isso daí, informação boa, informação necessária, e para isso que a gente está aqui. Klaus, obrigado para você, cara.
Bom fim de semana. Bom fim de semana, Bruno. E a gente se encontra no Caparaó daqui a um tempo. Maravilha. Eu que só tenho a agradecer, peço desculpas aí pela conexão, eu já comentei, a gente está aqui na região do Caparaó, trabalho intenso, trilha, enfim, muita coisa, mas esse podcast ele precisava acontecer, feito é melhor do que perfeito, as informações estão aí e agradeço a revista pela sensibilidade de estar procurando a gente na intenção de fazer a função de comunicar esse momento importante do esporte, tá? Parabéns aí, Valmir e Bruno. Valeu, obrigado, pessoal. Um abraço. Valeu. Até a próxima. Tchau, tchau.